Então, o trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, que surgiu, né, entre os séculos XII e XIV, em plena Idade Média, o período em que Portugal estava em processo de formação nacional. Então, a origem do trovadorismo foi no sul da França, numa região chamada de Provença, e quem foi o responsável por introduzir o trovadorismo em Portugal foi o Paio Soares de Taveiroz, foi ele quem compôs a primeira cantiga datada da época do trovadorismo, chamada Cantiga da Garvaia, ou também chamada Cantiga da Ribeirinha, certo? Então, Paio Soares de Taveiroz foi quem escreveu, quem compôs, na realidade, a primeira cantiga referente ao trovadorismo, porque esse movimento literário, ele não foi um movimento escrito, ele foi um movimento oral, né? Por isso, nós vamos ter como gênero para esse período as cantigas, ou também chamada de trovas, devido aos trovadores, que eram os cantores dessas cantigas. Como eu falei para vocês, não eram poemas escritos, eram poemas que eram feitos para serem cantados, e essas cantigas, elas eram acompanhadas por instrumentos musicais, como temos aí a cítara, a viola, a flauta, a lira ou a harpa. O que é que a gente percebe? Que esses instrumentos musicais, eles são instrumentos de sopro e de cordas. Então, as cantigas, elas eram acompanhadas desses instrumentos musicais. E tinha como estrutura, a divisão era feita da seguinte forma: nas cantigas tinha um refrão e tinha uma maestria. O refrão está contido nas cantigas lírico-amorosa, e essas cantigas lírico-amorosa, elas eram divididas em duas, que eram as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e a maestria eram as cantigas sátiras, divididas entre cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Então, nós vamos ter aqui, agora, as características de cada uma das cantigas. Como eu falei para vocês, os cantores, eles eram chamados de trovadores. Dentre essa classificação de trovadores, nós vamos ter algumas divisões de acordo com a importância deles para a sociedade da época. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os trovadores. Então, para deixar bem claro para vocês, nós vamos ter 4 tipos de cantigas: as de amor e as de amigo, localizadas na divisão de lírica amorosa, e nós vamos ter as cantigas de escárnio e maldizer, que estão nas cantigas satíricas. Então, aí, deixando bem claro para vocês que elas, de acordo com o ambiente onde elas eram compostas, onde as pessoas viviam, elas vão ter classificações diferentes, tá? Então, aqui nas cantigas de amor, percebam que o sujeito, ou seja, quem canta essas cantigas, quem fala nessas cantigas, o trovador, ou seja, o cantor, vai assumir o papel do eu lírico masculino. Então, essas cantigas eram cantadas por homens, né? Não era qualquer pessoa que podia cantar, não, as mulheres, por exemplo, elas não podiam cantar, as mulheres da nobreza, elas não podiam cantar, porque elas eram mulheres inacessíveis, elas eram intocadas, né? Elas tinham uma posição altiva na sociedade, então elas não poderiam se rebaixar à categoria de cantoras. Então, o sujeito nas cantigas de amor era o homem, né? Esse homem dava voz à voz de um homem, então era o homem quem cantava os sentimentos de um homem. O objeto nas cantigas de amor era feminino,
ou seja, era a dama. Então, esse homem apaixonado mandava uma cantiga de amor para essa dama, para essa senhora. Então, nas cantigas de amor, a gente vai perceber que o homem, ele trata a mulher amada como senhora, como dama, né? Num sinal de respeito e submissão a essa mulher. A caracterização do sujeito. O homem, ele era cativo, ele era coitado, ele era aquele que sofria, enlouquecido de amor, né, submisso. Então, tudo que a mulher quisesse, como ele era apaixonado, ele ia fazer, certo? A todo momento, ele demonstrava esse amor e a mulher, na sua postura, tipo, tô nem aí, entenderam? Caracterização do objeto. O sujeito era o homem apaixonado. O objeto era a mulher inacessível, né? A mulher idealizada. Ela era idealizada pela sua aparência física, pela sua moral e pela posição que ela ocupava na sociedade. Na expressão dos sentimentos, o homem amava essa mulher inacessível. Então, a gente diz que esse sentimento de a mulher inacessível e o homem apaixonado é uma característica que eu já falei lá no início para vocês, de vassalagem, de submissão. Lá entre senhor feudal e servos, era vassalagem, simplesmente. Aqui, nas cantigas de amor, entre o homem apaixonado e essa mulher inacessível, era uma relação também de submissão, de vassalagem, mas era uma vassalagem amorosa. O cenário das cantigas de amor era sempre o ambiente da corte. Então, as pessoas, né, envolvidas aí eram pessoas da corte, da alta sociedade, lá do topo da pirâmide, como eu mostrei para vocês. E a origem das cantigas de amor é a origem provençal. Vem do sul da França, naquela península lá que eu falei para vocês, da Provença. Observem agora as cantigas de amigo. Né? Enquanto nas cantigas de amor o eu lírico era masculino, aqui nas cantigas de amigo o eu lírico é feminino. Ah, professora, então quem vai cantar são as mulheres? Aqui poderia até ser, por quê? Porque a dama, porque essa mulher ela já não era mais da corte, ela já não tinha uma posição social, né, assim, mais importante. Aqui ela já era da base da pirâmide, então aqui ela poderia cantar. Mas caso contrário, se ela não quisesse cantar, ela poderia contratar um trovador, né, um jogral, um menestrel, para cantar esse sentimento de amor dela pelo amado, tá? E aí, no caso, o amado não é tratado como amado, como amante, é tratado como amigo. E esse amigo a gente já subentende que é namorado, tá? E como era a caracterização do sujeito, ou seja, dessa mulher? Ela era formosa, ela era bonita, ela era graciosa e era camponesa, era simples, tá? E do objeto? O objeto aqui na cantiga de amigo já é o homem. Enquanto na cantiga de amor o sujeito é o homem e o objeto é a mulher, na cantiga de amigo o sujeito é a mulher e o objeto é o homem. E esse homem, ele é galante, né? Ele é mentiroso, ele trai, ele é formoso, tá? Como os sentimentos dessa mulher, eles são expressados? Ela sofre porque ela sente falta dele, ela sente saudade desse amigo, né, desse namorado. Muitas vezes ela chora essa saudade devido às guerras, devido às grandes navegações, que nesse período já Portugal já começa com as expedições, então ela chora a dor desse abandono, tá? O cenário não é mais a corte, é o campo, né, é o mar. A gente vai perceber nas cantigas de amigo a presença de elementos da natureza, certo? E a origem é galaico-portuguesa, ou seja, já não vai ter mais a origem Provença, sul da França, já vai ter a origem na Galícia, ok? Então, nós temos aqui as características das cantigas lírica-amorosas, divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. Só uma observação, gente, só para enfatizar a questão da vassalagem amorosa para vocês.
Vassalagem amorosa é a submissão de amor do homem para a mulher, tá certo? E na cantiga de amigo vai aparecer uma outra característica que eu não disse para vocês, que é a coita amorosa. A coita amorosa é o sofrer de amor. Então, no caso, quem é que sofre de amor? É a mulher da cantiga de amor ou é a mulher da cantiga de amigo? É a mulher da cantiga de amigo. Então, a coita amorosa é o sofrimento de amor, tá certo? Não se esqueçam dessas duas características. Dando continuidade agora, nós vamos ter as cantigas satíricas, divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Então, observem aí que as cantigas satíricas, elas vão apresentar um interesse, sobretudo, histórico, tá certo? Elas vão ser carregadas de ironias, de zombarias, de críticas, tá bom? Então, quais vão ser as diferenças entre elas? As cantigas de escárnio, elas vão ser críticas indiretas, ou seja, o nome da pessoa que está sendo criticada não vai ser revelado. Então, as cantigas, elas vão ser compostas, vão fazer uma crítica, mas o nome da pessoa que está sendo criticada não é revelado. Enquanto nas cantigas de maldizer, a crítica vai ser direta, ou seja, a cantiga composta vai lá revelar o nome da pessoa que está sendo criticada. Por quê? Porque a intenção mesmo é difamar, é falar mal, é deixar a pessoa em maus lençóis. Tanto a linguagem das cantigas de escárnio quanto a linguagem da cantiga de maldizer, elas são linguagens trabalhadas. Por esse motivo, a gente vai perceber a presença de figuras de linguagem, certo? Como a ironia, que é uma figura de linguagem, alguns trocadilhos, ambiguidade. E também palavras de baixo calão, ou seja, palavrões, certo? Então, resumindo, tanto as cantigas de escárnio quanto as cantigas de maldizer são cantigas satíricas, que vão criticar alguém da sociedade. Só um detalhe que vai diferenciar as duas: as cantigas de escárnio vão ser críticas indiretas, o nome da pessoa não é revelado, e na cantiga de maldizer, o nome da pessoa é revelado mesmo com a intenção de difamar. E aqui nós vamos ter os principais compositores ou trovadores, que eram os cantores, né? Então, nós temos aqui o trovador, o segrel, o jogral. Trovador era um compositor, era cantor, era instrumentador, ele pertencia, na maioria das vezes, à nobreza. Pela qualidade cultural, ele vai compor uma cantiga bem mais elaborada, né, superior à composição dos outros trovadores, dos outros compositores, certo? Então, o trovador, ele vai ser o mais importante dentre os compositores, devido à sua origem nobre. O segrel, ele pertencia à nobreza, certo? Era um fidalgo pertencente à nobreza, mas possivelmente falido, certo? Em decadência. Ele também era compositor e cantor. Geralmente, o segrel, ele andava de cidade em cidade, apesar de ser profissional, o segrel andava de cidade em cidade e cantava e fazia suas composições como meio de trabalho mesmo, como meio de sobrevivência. O jogral, ele é de origem popular, ou seja, ele é da base da pirâmide, né? E ele, além dele ser cantor, ele também servia de bailarino e para entreter a corte. Eu costumo muito associar o jogral ao bobo da corte, que ele servia de palhaço para entreter as pessoas mais ricas, tá? Ou então aí como o material está dizendo, para entreter a corte e o exército, ou o exército, né? Então, eu associo muito o jogral como um bobo da corte, que servia mesmo como palhaço para entreter as pessoas ricas. Além do trovador, do segrel e do jogral, nós vamos ter o menestrel, também de origem popular. Ele não era compositor, ele apenas cantava composições feitas
por um trovador ou por um segrel, por exemplo. E ele também se apresentava, ele era contratado para se apresentar em castelos ou então nos feudos, né? E a soldadeira não eram moças da corte, porque as moças da corte, como eu já disse para vocês, elas eram inacessíveis, elas tinham lugar delas na sociedade. Então, as soldadeiras eram moças simples que acompanhavam esses artistas, né, possivelmente aí o segrel, o jogral e o menestrel, para cantar e dançar tocando castanholas. Castanholas é um instrumento musical de percussão de origem espanhola, tá certo? E aí nós vamos ter os cancioneiros. O que eram os cancioneiros? Muitas cantigas, elas se perderam no decorrer dos séculos, porque elas são manifestações da linguagem oral. Então, muitas cantigas se perderam, muitas cantigas elas não foram escritas. E aí, as poucas cantigas que restaram desse período, elas foram unidas, elas foram compiladas em livros chamados cancioneiros. E aí nós vamos ter para esse período 4 principais cancioneiros, 4 principais livros que contêm as cantigas. Então nós vamos ter todos os cancioneiros, eles recebem o nome do local onde eles estão. Então, o Cancioneiro da Ajuda está na Biblioteca da Ajuda em Lisboa. Reúne 310 composições, das quais 304 são cantigas de amor. Esse cancioneiro foi organizado por Dom Diniz, e é o mais antigo de todos. Então, como eu já disse, está na Biblioteca da Ajuda em Portugal, né, em Lisboa. Nós vamos ter aí o Cancioneiro da Vaticana, que vai reunir 1.205 poesias de autoria de 163 trovadores, e está na Biblioteca do Vaticano, em Roma. O Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, né, também conhecido por Cancioneiro de Colote Brancucci, em homenagem a um dos seus antigos possuidores, ou seja, Colote Brancucci era o dono desse cancioneiro. Possivelmente ele seja o mais completo de todos, contendo mais de 1.500 cantigas divididas entre os 4 gêneros, né, de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. E está na Biblioteca Nacional de Lisboa. E Cancioneiro à Virgem Maria, possivelmente é um dos únicos cancioneiros que retratam aí as cantigas religiosas, e contém 426 produções e que vão ser acompanhadas das suas respectivas músicas. Lembrando, as cantigas, elas eram orais e eram para ser cantadas acompanhadas de instrumentos musicais, de corda e de sopro. E os principais representantes desse movimento literário, ou seja, os principais trovadores, foram Dom Afonso X, Dom Diniz e Dom Duarte. Lembrando que a primeira cantiga datada do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga da Garvaia, de Paio Soares de Taveiroz. Então, esses 3 representantes aqui foram os mais importantes. E aí, aqui eu fiz para vocês um mapa mental que vai resumir grande parte do que eu havia falado para vocês até então. Então, nós temos aí o contexto histórico, né, o feudalismo, o teocentrismo, que aconteceu na Idade Média, e a língua das cantigas é a língua galego-português. Nós vamos ter aí como principais características a vassalagem, que era a relação de submissão do vassalo, e a suzerania, que eram os senhores feudais. Nós vamos ter o amor cortês, a coita amorosa, a presença de instrumentos musicais, e o refrão e a maestria. Como primeira cantiga, a Cantiga da Ribeirinha,
como principais cancioneiros, né, que eram as coletâneas, era a união de todas as cantigas encontradas, datadas dessa época. Nós vamos ter aí Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca Nacional, Cancioneiro da Vaticana e Cancioneiro à Virgem Maria, e os trovadores, né, o trovador, que era o mais importante, era um homem de origem nobre, o menestrel era um músico e cantor, o jogral, o menestrel, ele andava de cidade em cidade, ele era músico e cantor, o jogral era um homem pobre, somente cantor, ele não compunha, ele era meio que bobo da corte, e o segrel, que eram os músicos andantes, que também saíam de cidade em cidade.